Algo muda quando você envelhece. Não é dramático. Não acontece em um único momento. É mais como um acúmulo lento, uma percepção silenciosa que se constrói ao longo de anos de experiência. As coisas que costumavam parecer filosofia, liberdade, independência, paz, deixam de ser ideais abstratos e começam a aparecer nos menores detalhes da sua vida diária. A xícara de café matinal que você bebe em completo silêncio. A tarde de domingo que pertence inteiramente a você. A noite em que você vai dormir exatamente quando quer, exatamente na posição que quer, sem negociar nada com ninguém. E aqui está o que ninguém fala diretamente. À medida que você envelhece, essas pequenas coisas deixam de ser pequenas. Elas se tornam a substância da sua vida real. A qualidade da sua existência diária deixa de ser medida em marcos e passa a ser medida em momentos. Com que frequência você acorda sem tensão? Com que frequência você passa pelo seu dia sem turbulência emocional? Com que frequência o espaço que você ocupa genuinamente parece seu? Este vídeo é sobre isso. Não teoria, não ideologia. Apenas as vantagens práticas reais que um homem começa a notar. Às vezes lentamente, às vezes de uma só vez, quando ele está construindo sua vida sem uma esposa nela. Deixe-me falar sobre um homem chamado Daniel. 53 anos, gerente de projetos de uma empresa de engenharia civil. Mora sozinho em um apartamento de 2 quartos em uma cidade de médio porte. Daniel foi casado por 11 anos, divorciou-se aos 44. Nos primeiros meses após o divórcio, ele disse a si mesmo a mesma coisa que a maioria dos homens diz a si mesmos: que foi um fracasso, que algo tinha dado errado, que não era assim que deveria ser. Ele preencheu suas noites com trabalho, seus fins de semana com distrações, e passou um ano inteiro esperando sentir a perda que todos lhe diziam que ele deveria sentir. Levou cerca de 18 meses até que Daniel notasse algo que o surpreendeu. Ele não estava triste. Ele estava descansado. Não apenas fisicamente, embora isso também, mas mentalmente descansado de uma forma que não estava há anos. Ele começou a prestar atenção nisso. Começou a notar as coisas específicas que haviam mudado em sua vida diária. E o que ele encontrou não foi uma lista de grandes liberdades ou vitórias filosóficas. Foi algo muito mais honesto. Suas manhãs eram mais tranquilas, suas decisões eram mais limpas, sua energia no final do dia tinha para onde ir, além de gerenciar o clima emocional de outra pessoa. Essa é a primeira coisa que te atinge quando você é mais velho e vive sem uma esposa. As manhãs. Não em um sentido poético, mas em um sentido completamente literal e físico. Você acorda quando seu corpo acorda ou quando seu alarme manda. Não há ninguém se mexendo ao seu lado às 3 da manhã. Ninguém puxando o cobertor. Ninguém cuja inquietação se torna seu problema entre a meia-noite e as 6 da manhã. Para um homem na faixa dos 40 ou 50 anos, o sono não é mais um luxo. É infraestrutura. Ele determina como seu corpo se sente, como sua mente funciona, quanta paciência você tem para tudo o que se segue. E quando esse sono é seu, totalmente seu, a diferença aparece em tudo o que vem depois. Daniel me disse uma vez que a coisa que ele não esperava era quanta energia mental ele vinha gastando apenas com antecipação. Não em brigas, não em problemas, mas na antecipação de possíveis problemas. A leve tensão antes de passar pela porta depois do trabalho. A varredura mental que ele fazia antes de dizer algo, verificando se cairia bem ou mal. As pequenas calibrações, os ajustes preventivos. Ele nem percebia totalmente que estava fazendo isso até que parou. E quando parou, ele teve esse estranho excedente de atenção, como um processo em segundo plano, em um computador que finalmente foi fechado, e de repente tudo mais rodou mais rápido. Vale a pena refletir sobre isso por um segundo, porque acho que muitos homens reconhecem esse sentimento, mesmo que nunca o tenham nomeado. A tensão básica de uma casa que tem dois sistemas emocionais funcionando simultaneamente. Não porque alguém seja uma pessoa ruim, não porque o relacionamento esteja necessariamente em crise, apenas porque dois seres humanos ocupando o mesmo espaço, construindo uma vida compartilhada, exigem um gasto contínuo de energia social e emocional. Você está sempre, em algum nível,
gerenciando a dinâmica. E quando você é jovem, esse gasto parece normal, até desejável. Quando você é mais velho, começa a aparecer um imposto que você não tem certeza se quer continuar pagando. Agora eu sei como soa a resposta reflexa a isso. Mas o companheirismo vale o custo. A solidão é pior do que a tensão. E veja, não vou lhe dizer que esses sentimentos não são reais. Para alguns homens, eles genuinamente são. Mas há uma confusão de conceitos acontecendo nesse argumento que não se sustenta sob um exame honesto. Companheirismo e casamento não são a mesma coisa. Um homem morando sozinho, aos 50 anos, não é necessariamente um homem sentado em silêncio, olhando para as paredes. Ele tem amizades, família, colegas, comunidades das quais escolhe fazer parte. A questão não é se a conexão humana importa. Claro que importa. A questão é se uma parceria legal e doméstica é a estrutura específica de que um homem precisa para se sentir conectado. E se o que essa estrutura lhe custa em energia diária e paz vale o que ela devolve. Para Daniel, a resposta havia se tornado claramente não. Não com amargura, apenas com clareza. Ele via seus amigos nos fins de semana. Ele falava com seus filhos regularmente. Ele tinha dois do casamento, ambos adultos agora. Ele tinha uma vida social que controlava inteiramente, o que significava que ele comparecia a ela por escolha e não por obrigação. E o que ele tinha em troca do companheirismo que o casamento havia proporcionado era algo que ele valorizava mais do que esperava. A capacidade de tomar suas próprias decisões sem atrito. Esta é uma daquelas coisas que soam triviais até você viver os dois lados disso. A tomada de decisões, não as grandes decisões. A maioria dos homens tem uma noção de como navegar por elas em uma parceria. As pequenas, onde comer, como passar o sábado, se deve reorganizar os móveis, se deve comprar a coisa que você quer comprar, sem fazer um cálculo mental sobre se isso vai gerar uma conversa sobre gastos. Quando você é mais velho e sua vida tem uma forma que você passou décadas construindo, as pequenas decisões não são mais pequenas. Elas são a textura da sua vida. E quando cada uma delas exige negociação, essa textura muda de maneiras que você sente constantemente, mesmo quando não consegue articular por que se sente cansado. Daniel não comprava coisas caras. Ele não era extravagante. Mas ele me disse que houve algo silenciosamente profundo sobre a primeira vez que ele trocou a mesa da cozinha sem perguntar a ninguém, sem explicar, sem navegar por uma discussão sobre se era necessário. Ele apenas viu uma mesa de que gostou, mediu o espaço, comprou e a colocou onde queria. Foi isso. E ele riu um pouco quando me contou, porque entendeu como isso soa de fora. Quase embaraçosamente pequeno como uma história de liberdade. Mas ele também sabia exatamente o que isso representava. O acúmulo de 1000 momentos como esse é a diferença entre uma vida que parece sua e uma vida que parece um compromisso negociado que você está mantendo. Aqui está algo em que penso sempre que esse tópico surge. Falamos muito sobre liberdade de forma abstrata, liberdade grande e abrangente. Mas a liberdade que realmente muda a qualidade da vida diária é quase sempre granular. É a liberdade de ter sua casa arrumada de uma forma que faça sentido para você. De comer o que quiser no jantar sem coordenar preferências. De deixar um projeto espalhado pela mesa da cozinha porque você está trabalhando nele e tê-lo ainda lá quando voltar. De ter uma rotina matinal que funciona exatamente da mesma maneira todos os dias, sem que ninguém introduza variações nela. Nenhuma dessas coisas é profunda por si só. Empilhadas ao longo de 7 dias por semana, 52 semanas por ano, elas constituem a experiência real de viver em seu próprio espaço, em seus próprios termos. E para um homem que atingiu a idade em que sabe precisamente o que valoriza, isso não é pouca coisa. E aqui, quero dizer algo diretamente. Não como um ponto em uma discussão, mas como alguém que passou muito tempo observando homens navegarem por isso honestamente. Os homens que vi lidarem com o envelhecimento com mais clareza e menos amargura são, desproporcionalmente, homens que pararam de construir sua identidade em torno de um relacionamento. Não homens que estão com raiva das mulheres. Não homens que escolheram o isolamento.
Homens que tomaram uma decisão lúcida sobre que tipo de vida queriam e a construíram sem esperar pela validação de outra pessoa para torná-la legítima. Um homem que conhece seu próprio valor não organiza sua vida em torno de prová-lo a alguém. Ele apenas a vive. E a paz que vem disso não é filosófica. Ela aparece em seu rosto, em sua saúde, na firmeza com que ele se move pelo mundo. Vamos falar sobre energia, porque esta é a parte que se torna genuinamente prática de uma forma que homens na faixa dos 40 e 50 anos entendem visceralmente. Sua energia não é a mesma de quando você tinha 25 anos. Talvez não dramaticamente diferente. Você ainda trabalha, ainda se exercita, ainda se envolve totalmente com o mundo. Mas agora existe um orçamento de uma forma que não existia antes. Você percebe o que o esgota. Você se torna agudamente consciente de quais situações tiram mais de você do que devolvem. E o drama emocional, que sempre foi custoso, torna-se algo que seu sistema se recusa cada vez mais a subsidiar. O drama emocional não são apenas as grandes discussões. É o atrito de baixo grau que se acumula em uma casa onde duas pessoas têm necessidades diferentes, humores diferentes, maneiras diferentes de processar o mundo, e decidiram que uma vida compartilhada deve acomodar tudo isso. É o domingo que começa com tensão por causa de algo que aconteceu na sexta-feira e não foi totalmente resolvido. É a conversa que começou como uma discussão sobre os planos para o jantar e se tornou algo totalmente diferente. É a sensação de caminhar em terreno irregular em sua própria casa, nunca tendo certeza de como é o terreno emocional de hoje, até que você já tenha pisado nele. Para um homem na faixa dos 50 anos, esse tipo de ambiente não é apenas desconfortável, é genuinamente prejudicial à sua saúde. O estresse crônico de baixo nível não é uma metáfora. Ele afeta a qualidade do sono, a função imunológica, a saúde cardiovascular, a acuidade cognitiva. O corpo cobra a conta de maneiras que se tornam mais difíceis de ignorar à medida que você envelhece. E é aqui que as vantagens de viver sem uma esposa deixam de ser sobre preferência e passam a ser sobre biologia. Um ambiente calmo e previsível não é um luxo para um homem mais velho. É uma estratégia de saúde. Daniel notou isso em seu corpo antes de notar em seu pensamento. Sua pressão arterial esteve no limite da hipertensão durante os últimos 3 anos de seu casamento. 6 meses após o divórcio, sem nenhuma medicação, sem mudanças significativas em sua dieta ou exercícios, ela se normalizou. Seu médico comentou sobre isso. Daniel não precisava do comentário. Ele já sabia o que havia mudado. E serei honesto aqui, essa história não me surpreendeu. Já ouvi versões dela mais vezes do que posso contar. O homem que volta a dormir a noite toda, o homem cujas dores de cabeça crônicas de tensão desaparecem silenciosamente. O homem que percebe que esteve encolhendo os ombros até as orelhas por anos e só percebe isso quando eles finalmente relaxam. O corpo tem uma maneira de manter a conta das coisas que a mente racionaliza. E quando a fonte desse estresse crônico de baixo grau é removida, o corpo responde com uma franqueza a qual a mente às vezes resiste. É aqui que muitos homens discordam, e eu entendo o porquê. Porque o que estou descrevendo pode soar como um argumento de que o casamento é sempre negativo. E não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é mais específico do que isso. Para um homem que chegou a um certo ponto de sua vida, que se conhece bem, que construiu uma existência estável com uma forma clara, o cálculo de custo-benefício de introduzir uma parceira doméstica permanente nessa existência é diferente do que era aos 28 anos. A versão de parceria que poderia fazer sentido quando ele estava construindo tudo do zero parece muito diferente quando ele já sabe o que construiu e o que quer fazer com isso. Há um tipo particular de clareza que vem com a idade a qual os homens mais jovens ainda não têm acesso total. Quando você tem 25 anos, pode se convencer de que o atrito, o drama, o trabalho emocional de um relacionamento são temporários. Que uma vez que você encontre a pessoa certa, ou passe pelo difícil período de adaptação, ou se comunique melhor, isso se resolverá. E às vezes se resolve. Mas quando você chega aos 50 anos, já viu ciclos suficientes disso para saber quais padrões mudam e quais apenas se alternam.
Você deixa de se surpreender com a recorrência. E mais importante, você deixa de querer pagar o preço de outro ciclo apenas para confirmar o que já sabe. Daniel colocou desta forma uma vez: Eu não tenho mais paciência para drama. E isso não é uma falha de caráter, é sabedoria acumulada. Ele disse isso sem amargura, sem a aspereza de alguém que foi magoado e endurecido. Ele disse isso da maneira como você descreveria uma alergia que finalmente aceitou. Algo que seu corpo simplesmente não pode mais tolerar, sem consequências. E que você parou de tentar forçar por princípio. Os homens que entendem isso mais cedo geralmente são os que prestaram mais atenção à sua própria experiência. Eles notaram o que os esgotava. Eles notaram o que os dias bons tinham em comum, não apenas nos relacionamentos, mas na vida em geral. Eles notaram que seu melhor trabalho acontecia quando seu ambiente era estável, que sua saúde era melhor quando seu sono era consistente, que seu pensamento era mais claro quando não havia resíduo emocional da noite anterior invadindo a manhã. E em algum momento eles pararam de tratar a paz como um efeito colateral agradável e começaram a tratá-la como um pré-requisito. Essa é uma maneira diferente de organizar a vida do que a maioria dos homens é ensinada a querer. Dizem-nos que o objetivo é a parceria, que uma vida sem uma esposa, especialmente em seus anos mais avançados, é uma vida inferior, incompleta. E eu quero desafiar essa narrativa diretamente. Não porque eu ache que a parceria não tem valor, mas porque acho que a própria narrativa é o problema. Ela pressupõe que a estrutura padrão é a melhor estrutura para todo homem, independentemente de seu temperamento, sua história, seus valores ou o que ele aprendeu sobre si mesmo ao longo de décadas de vida real. Ela pressupõe que o homem que escolhe a paz, o controle e uma manhã tranquila está se contentando com menos. Quando na realidade, ele pode simplesmente se conhecer melhor do que o roteiro espera dele. Quanto mais velho você fica, mais esse roteiro começa a parecer que foi escrito para outra pessoa. Alguém que precisava da validação externa que uma parceria doméstica fornece. Alguém que ainda não havia descoberto como se sentir completamente em casa, em sua própria companhia. Alguém que ainda não havia descoberto que sua versão mais honesta, mais focada e mais genuinamente viva de si mesmo aparece de forma mais consistente quando o ambiente ao seu redor está inteiramente sob seu próprio controle. Alguns homens encontram isso em uma boa parceria. Mais do que qualquer um admite, encontram isso na ausência de uma. E o que quero deixar para vocês, não como um consolo, mas como algo que acredito ser genuinamente verdadeiro, é isto. O homem que chega aos 50 ou 55 anos e pode dizer que suas manhãs são suas, seu dinheiro é seu espaço é seu, sua energia vai para onde ele decide. E a textura de seus dias reflete seus próprios valores e não um compromisso negociado com outra pessoa. Esse homem não está vivendo uma vida diminuída. Ele está vivendo uma vida construída com precisão. E essa precisão, nessa idade, conquistada através de tudo o que foi necessário para chegar lá, é uma das formas mais subestimadas de riqueza que existe. Se esta história mudou a maneira como você percebe o valor de sua própria paz e independência, por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Estamos descobrindo as verdades que a sociedade muitas vezes tenta manter escondidas. Garanta o seu próprio futuro. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.